e seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está ligado aí na live. Vamos conversar um pouquinho nessa conexão aqui com a cidade de Curitiba. Vamos falar um pouco sobre esporte, sobre futebol, nesse momento um pouquinho diferente, né? Que a gente vive, essa realidade diferente que nós vivemos. Jamais visto. Acho que é uma realidade, com certeza, que vai nos ensinar bastante ao longo dos próximos anos. Eu acredito dessa forma, pensando pelo lado positivo. Vamos pensar pelo lado positivo. Já tem muita coisa negativa acontecendo, então vamos pensar por esse lado. E como está essa pandemia, como você está se virando, digamos assim, com essa pandemia aí em Curitiba? Então, na verdade, assim, aqui o estado do Paraná, ele é um dos estados em que há, né, um controle bem grande no que diz respeito a casos, enfim, né? A gente está numa situação bem confortável, até se é que dá para se dizer, né? Comparado com outros estados, obviamente, no nosso país. E a gente, claro, tem cuidados possíveis e impossíveis aqui, mas a minha rotina, por exemplo, eu venho todo dia para a rádio, trabalho todo dia. É claro que meu trajeto é casa, rádio, rádio, casa. A gente não foge muito disso, mas eu continuo vindo, né? Não exercito o home office como muitas pessoas da nossa profissão exercitam e tantas outras profissões. E por aqui a gente fala muito todo dia nos cuidados. Não sei como é que está aí no que diz respeito a leis municipais e estaduais, mas aqui, por exemplo, entrou em vigor, né, em vigência, uma lei aprovada que foi em votação na Assembleia Legislativa e foi sancionada pelo governador Ratinho Júnior, que é obrigatória a utilização de máscaras em qualquer local fora da sua casa. Se você vai na esquina, você vai num posto de gasolina, principalmente, né, comércios. Então, assim, você vai numa praça, você vai em qualquer lugar, aqui é obrigatória a utilização da máscara. Então, é um cuidado a mais aqui que o governo está tendo, num processo de adaptação para nós, né? Porque muita gente ainda não entendeu um pouco isso, e nós, na condição também de profissionais de comunicação, nosso papel é também orientar e mostrar para as pessoas a importância, né, dessa utilização da máscara e do porquê que o governo adotou essa medida e tantas outras, né, aqui no nosso estado e aqui em específico aqui em Curitiba. Aqui da mesma forma, tem já decretos, tanto do governo do estado quanto das prefeituras, e inclusive o governo do estado prorrogou por mais 15 dias o novo decreto, colocando algumas questões importantes, a utilização de máscara, só que tem pessoas que ainda não a utilizam, então tem muitos que não são tão conscientes. Um exemplo claro, as grandes filas nas casas lotéricas, nos bancos, principalmente com o pagamento do auxílio emergencial. Então, ainda é preocupante, nós ainda estamos numa curva ascendente aqui na Paraíba, e tomara Deus que isso amenize. Especulam-se que nesse mês de maio seja o pico do coronavírus no estado. Então, para quem está nos acompanhando do litoral ao sertão do estado, vale a pena ficar em casa. Se for para sair, saia, mas protegido da melhor maneira possível. Use máscara, use álcool gel, porque é importante. E quem já teve o coronavírus sabe que a Covid é uma doença que acomete bastante e maltrata e muito. Por isso que vale a pena o recado. Vamos falar um pouquinho de esporte. Vocês aí, os clubes, o Campeonato Paranaense terminou a primeira fase e vai iniciar a fase de quartas de final. Como é que está a questão do retorno? Já tem especulações nesse sentido? Então, na verdade, assim, inclusive a gente está aguardando um posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde, do Beto Preto, que é o secretário aqui estadual de saúde, no que diz respeito a quando que esse campeonato vai poder voltar. Os clubes, em específico, né, aqui de Curitiba, Atlético Curitiba e Paraná, eles já iniciaram todo um protocolo de retorno às atividades, inicialmente em casa, com o home office. No dia de hoje, inclusive, esses clubes já começaram aí essa retomada de atividades e eles esperam justamente um posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde para saber em que condições que eles vão poder retomar as atividades no CT. No caso do Atlético, CT do Caju, que tem uma estrutura maravilhosa e magnífica para tudo isso, e já tem um projeto do clube também arquitetado para essa volta, quando possível.
O CT do Coritiba é o CT da Graciosa, que fica na cidade aqui de Colombo, do ladinho de Curitiba, bem pertinho. E o CT Ninho da Gralha, que é o do Paraná Clube, que fica em Quatro Barras, também região metropolitana de Curitiba. Então, esses clubes, eles já se prepararam para essa volta, mas ainda não sabemos quando a volta em loco no CT vai acontecer. Por enquanto, treinamentos em casa e claro que ao longo aí, né, dessa possibilidade de retomar as atividades, serão treinos com uma quantidade menor de jogadores, o espaçamento, né, aquele distanciamento social que tem que ter, tudo isso já foi programado pelas equipes. E a Federação Paranaense de Futebol, ela também aguarda aí um aval final até de um protocolo que ela acabou formulando em parceria, né, com a Sociedade Paranaense aqui de Infectologia, para poder colocar em prática tudo que vai ser necessário para a volta do Campeonato Paranaense. Até se imaginava uma volta lá pelo dia 15 de maio, isso, claro, se os treinos voltassem agora no comecinho do mês, em loco no CT. Como isso não vai acontecer, então já posterga um pouco essa situação. A Federação Paranaense de Futebol, em conjunto com profissionais, né, médicos, infectologistas, também em conversas com os clubes, ela está trabalhando para a criação desse protocolo de volta ao estadual. Claro que inicialmente portões fechados, isso já é fato, é inevitável, e na sequência, o que deve acontecer é que esses clubes eles vão ter que se adaptar a uma rotina assim, um pouco mais enxuta. Não é tanta gente que vai poder ficar dentro do vestiário, não é tanta gente que vai poder circular, né, dentro do estádio em dias de partida, com o portão fechado. Nós mesmos da imprensa teremos várias restrições, teremos que passar por testes, assim como todos os jogadores vão passar. E a ideia inicial até era da existência daquele teste 24 horas antes da partida. Mas tudo isso vai depender principalmente da disponibilidade desses testes. Aqui no estado do Paraná, são pouquíssimas pessoas testadas, assim como, né, na maior parte do nosso país. Há dificuldade para se encontrar e comprar esses testes, adquirir esses testes. Então, a gente está aguardando, inclusive, o posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde para saber principalmente sobre esse protocolo dos testes. Como que vão ser feitos esses testes, qual vai ser a periodicidade, em quem esses testes vão ser aplicados. Eu imagino muito, isso, claro, a gente está ainda na imaginação porque não tivemos acesso a esse protocolo. Mas jogadores, comissão técnica, todos os funcionários ali diretamente ligados ao clube nessa situação e, claro, familiares bem próximos aos atletas vão ter que passar por esses testes. Nós, por exemplo, da imprensa também, para poder trabalhar e ter acesso, né, ao local de trabalho, no caso, o estádio de futebol, a gente também vai ter que passar por essa situação. Aqui, indo para as quartas de final, são 8 clubes que estão diretamente ligados a essa continuidade do Campeonato Paranaense. E aí também vai da parte financeira, porque a gente tem o Rio Branco aqui de Paranaguá, que é o litoral do estado, um Cianorte, que é interior do estado, que a gente imagina que não vão ter condições de arcar com esses custos de testes, né, significativos. Aí tudo bem que pode ser somente 2 partidas aí para essas equipes, caso caiam nas quartas de final, mas mesmo assim. Então a gente tem que... tudo isso vai ser exposto e explanado pela federação, imagino, a partir da semana que vem, nos próximos dias. A Secretaria Estadual de Saúde também, ela está trabalhando rigorosamente em cima disso. Então, a gente está aguardando um posicionamento das autoridades aqui sanitárias do nosso estado e da federação para saber como é que tudo isso vai ser colocado em prática. E justamente a tendência não, a realidade é que o retorno seja com portões fechados, praticamente em todos os campeonatos estaduais, eu acredito. E existe a possibilidade da competição retornar numa sede única, numa cidade única, por exemplo, os jogos serem realizados só em Curitiba? Então, isso já foi descartado, era uma ideia do presidente do Londrina, do Felipe Prochet, que inclusive também é vereador lá na cidade de Londrina. Ele deu essa ideia. Mas aí o presidente Hélio Cury, até em entrevista aqui pra gente na Banda B, ele deixa bem claro que é praticamente inviável por questões financeiras. Quem que vai bancar toda essa estrutura, né? Tudo bem que nós temos 3 clubes aqui da capital, então seriam outras 5 equipes vindo para cá. Mas quem iria arcar com essas custas, né? Com essas despesas? Em que condições esses clubes iriam treinar? Sair de casa é sempre delicado. Será que o CT que esses clubes vão treinar vão estar em condições sanitárias, né? De exigência aí das autoridades, né? Então, seria mexer numa estrutura de uma maneira mais intensa e já foi descartada essa possibilidade
presidente da Federação Paranaense de Futebol. Foi descartado também a possibilidade de jogo único para diminuir para 3 datas. O presidente Hélio Cury, ele quer manter a estrutura do campeonato e quer manter o regulamento. Quarta, semifinal em jogos de ida e volta. Então, nesse momento, na totalidade, a gente tem aí ainda 6 datas para serem disputadas dentro do estadual. Acredito que, de acordo com o que você falou, pela realidade hoje da Covid no estado do Paraná, possa o campeonato retornar e ser disputado como manda o regulamento com todas as datas. Tomara que sim, tomara que seja finalizado dentro de campo, isso é mais importante. Em algumas outras localidades, não. Acredito muito, tirando aqui no Nordeste, o nosso campeonato estadual da Paraíba ainda não tem uma definição concreta. Pode ser disputado como manda o regulamento, como está o regulamento, ou até mesmo numa sede única. E isso pode ainda acontecer, mas aguarda a definição das autoridades de saúde e vai ter conversas com o governo do estado, com as prefeituras, porque a realidade é diferente. A capital, João Pessoa, Campina Grande, que são as 2 maiores cidades, tem uma realidade totalmente diferente de Souza, Cajazeiras, Patos, cidades do sertão do estado. Valeu, Veriato Souza está acompanhando a gente lá em Itaporanga, na minha querida rainha do Vale do Piancó. Hoje, lá seria realizado o tradicional Poeirão, maior torneio de futebol amador da Paraíba, um dos maiores do Brasil, mas por conta do coronavírus foi adiado. Outra competição que está ainda esse imbróglio todo é a Libertadores. O Atlético disputou 2 partidas na competição, inclusive está no grupo onde o equilíbrio predomina. Jorge Wilstermann, Atlético, Penharol e Colo-Colo, cada um com 3 pontos. Até vi na publicação das tuas redes sociais algumas questões, inclusive o ano passado, 2019, no finalzinho você dizendo que tinha viajado para Bolívia, Colômbia, deixa eu ver aqui qual foi o estado, Argentina e até o Japão. E esse ano você já foi ao Chile, no jogo contra o Colo-Colo. Em termos jornalísticos ou de localidades para trabalho, existe muita diferença do Brasil para as outras cidades da América do Sul? Demais, absurdamente, assim. Eu posso dizer que eu encontro muito mais dificuldade de trabalhar em cidades latinas do que lá no Japão, onde a nossa língua predominante lá para se comunicar era o inglês, né? E os japoneses em si, eles pouco falam inglês, mas os poucos que falam sempre tentam te ajudar. E eu tive muito mais facilidade, até por causa das tecnologias, enfim, né? É um país extremamente de primeiro mundo, então foi muito fácil de trabalhar lá no Japão. E aqui nossos companheiros latinos aqui é bem complicado, porque principalmente a questão de telefonia, de internet, está muito abaixo do que nós brasileiros, que já sofremos com isso, né? E a gente tem aí pela frente. Então, esse ano eu já estive no comecinho do ano também em San Juan, na Argentina, um torneio que o Atlético disputou com Boca Juniors e com o Racing. Eu tive grandes dificuldades de comunicação, a internet, testei várias empresas lá e eram péssimas, de péssima qualidade, linha telefônica a gente mal pede mais, a gente nem utiliza para as transmissões, justamente porque a qualidade é muito aquém até dos equipamentos que a gente usa, né? Então, assim, a questão da comunicação, na nossa língua, a gente acaba se virando no espanhol também, né? E lá no próprio Japão, que a gente também se comunicava em inglês. Mas realmente as condições assim, de trabalho e a questão mesmo cultural do trabalho é muito diferente. Nós aqui, por exemplo, quando o jogo é 9h30 da noite, né? Aquele jogo tradicional de Campeonato Brasileiro, a gente aqui da Banda B começamos a falar ao vivo do estádio por volta das 4 horas da tarde. Muito antes, tem o nosso programa das 5, tem toda a programação da rádio. E lá eles não estão acostumados com isso. Nem em nenhum país latino aqui eles estão acostumados. Eles chegam faltando 30, 20 minutos para a partida. Então, para você entrar no estádio já é complicadíssimo. Você chega lá com equipamento, com bolsa nas costas, e eles querem saber o que você está fazendo 7, 8 horas antes do jogo no estádio. Aí dificilmente você consegue entrar, ou se você entra não tem local para você ficar. Muitas vezes você fica lá sentado no meio da arquibancada esperando funcionários abrirem cabines para você instalar equipamentos. Isso quando você consegue entrar. Aí você entra muito antes lá, não tem absolutamente nada para você fazer uma refeição. Às vezes os próprios banheiros do local estão fechados. Então, assim,
é uma cultura, uma diferença cultural de trabalho muito grande, assim mesmo. E eles também, a maneira com a qual eles entram no ar, a gente falando muito aqui, né, de transmissão, a gente zela e preza sempre pela qualidade de som para ficar semelhante ao som do estúdio. E lá não, um simples telefone eles já entram no ar e tá ótimo para eles. Então eles não estão acostumados, né, com essa parafernália que a gente monta de equipamentos, tem um espaço na cabine, é um microfone, um retorno que você tem que utilizar, e muitas vezes eles não entendem essa sua necessidade assim, sabe? É bem complicado. Falando, né, dessa parte de rádio, que é rádio portal aqui, que é a banda B, além das nossas redes sociais. Então, eles não conseguem compreender que muitas vezes você precisa também de uma internet potente para poder, né, postar vídeo, foto, fazer transmissão ao vivo. É uma realidade bem diferente, assim, de todos esses países que eu já conheci aqui na América do Sul, que eu girei com Libertadores. Essa é a minha terceira Libertadores, além de mais uma Sul-Americana que eu também já acompanhei. O país assim que a gente teve um pouquinho assim de um pouco melhor a comunicação, pelo menos no estádio, foi lá no Uruguai, quando eu estive em 2018 pela Sul-Americana. Coincidentemente, esse ano eu vou voltar para lá. Esperamos, né, em algum momento voltar para lá, no Campeão del Siglo, que é o estádio do Peñarol. Por lá, realmente, as conexões eram super boas, mas era um estádio bem longe. Eles também não compreenderam muito o fato da gente chegar 6, 7 horas antes de começar a partida, mas eu consegui ter acesso ao estádio, uma internet boa para trabalhar, mas é realmente bem diferente, assim, a cultura de trabalho dos jornalistas do exterior aqui, a gente falando dos nossos companheiros aqui de América do Sul, é completamente diferente da nossa. E no Brasil, as realidades, elas são diferentes? Por exemplo, do Sul, no Nordeste, no Norte, você que já andou por esse Brasil praticamente quase todo, de Riachão do Jacuí, quando o Paraná jogou contra a Jacuipense, a São Paulo, a realidade também é diferente? É um pouco diferente, a gente tem um pouco mais de estrutura. Posso dizer que, assim, muitos jogos a gente trabalha com muita tranquilidade. A gente fala aqui que a gente se sente bem quando não sofremos para trabalhar com internet, às vezes é microfone que não pega, né? A cabine é longe do campo, você tem que voltar para a cabine para arrumar equipamento. Então, assim, a gente sente um pouco de dificuldade, às vezes, de questão de comunicação de internet, a linha que não é boa. A gente pouco utiliza a linha agora, muito mais a conexão pela internet. Principalmente em regiões, assim, mais, né, distantes. Capital, todas as capitais que eu fui até então, só em Belém que eu tive problema, que realmente a conexão não era muito boa, assim, mas todas as outras capitais a gente trabalha tranquilamente. Mas algumas regiões, eu, por exemplo, já fui várias vezes para Juazeiro do Norte, lá também encontrei um pouquinho de dificuldade. Arapiraca, encontrei um pouquinho de dificuldade também. Estive, né, lá em Riachão do Jacuípe também, tive um pouquinho de dificuldade, assim, em 2016, se eu não me engano. Fui também para uma cidade chamada Estância, né, em Sergipe. Então, quando a gente vai para locais mais afastados das capitais, a gente tem um pouquinho de problema. Mas também tem cidades que não são capitais, que a gente trabalha tranquilamente, como Chapecó, por exemplo. Aqui no interior do nosso estado, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu. Claro que as cidades, né, menores, a gente encontra um pouco de dificuldade de sinal de internet. Então, isso é normal e natural. A gente já sabe que em algum momento pode acontecer. Lucas do Rio Verde, eu também estive lá no Mato Grosso. Também encontrei um pouquinho de dificuldade, mas a gente já sabe que isso pode acontecer. Então, nós já temos o psicológico pronto e preparado para isso, para quando acontece. Tem que ter o plano A, o plano B, o plano C e por aí vai. E na Paraíba? Você já veio à Paraíba? Já trabalhou na Paraíba? Então, estive em João Pessoa. Inclusive, foi a minha primeira viagem para fora aqui do estado do Paraná como setorista do Paraná Clube em 2013. Foi um jogo entre ABC e Paraná. O ABC tinha perdido o mando de campo e teve que jogar e escolheu João Pessoa para jogar, né? E eu estive em João Pessoa, foi a única vez que eu estive em João Pessoa, não voltei outras vezes. E tive essa experiência também, foi um dos meus primeiros jogos fora, de montagem de equipamento, de estar sozinha, de trabalhar sozinha. Eu lembro que eu passei um calor danado em João Pessoa, estava um calor absurdo. Se eu não me engano, era mês de abril, maio, bem comecinho do Campeonato Brasileiro, primeira, segunda rodada da Série B em 2013. E eu lembro que eu acompanhei essa partida. Aliás, foi a estreia do técnico Dado Cavalcante no comando do Paraná. Então, foi bem interessante essa minha experiência aí em João Pessoa. O pessoal está perguntando como
é a questão de logística do seu trabalho. Quando você vai, principalmente para os jogos fora. Você vai só, vai com alguém? Essa montagem de equipamentos é de sua responsabilidade? Como funciona? Então, geralmente a gente viaja sozinho, né? O narrador aqui, ele só viaja quando não há transmissão pela televisão e aí ele tem que ir junto com a gente para poder transmitir o jogo. Por quê? Porque os nossos narradores aqui, eles não são meros narradores. Eles são apresentadores, produtores, até repórteres. Então, aqui a gente não tem uma função só na rádio, né? O Marcelo Ortiz, que é o nosso narrador, por exemplo, ele participa do programa Luiz Carlos Martins aqui, que é do nosso comandante-chefe, dono da rádio, deputado estadual. Ele é co-apresentador desse programa. O Paulo Sérgio Debski, que é nosso outro narrador, é apresentador do principal jornal aqui da rádio, que é o Jornal da Banda B, primeira edição. Então, os narradores pouco viajam, principalmente também por causa dessas rotinas dobradas e redobradas que eles têm aqui. E a gente aqui na rádio, nosso departamento de esportes, a chefia do Dr. Michel Micheleto, que é o diretor-geral também da rádio, a gente sempre preza e zela por uma logística quase que 100% semelhante à do clube. Quando a gente tem a oportunidade de viajar no voo fretado do clube, a gente viaja, principalmente essas viagens internacionais. Esse ano, as 2 viagens que eu tive, eu viajei no voo fretado do Atlético Paranaense. Claro que nós compramos a passagem, a gente adquire um pacote junto ao clube que dá direito, né, a viajar nesse voo fretado e também permanecer no mesmo hotel. Hotel é de praxe aqui, a gente sempre pega e a gente sempre se hospeda no mesmo hotel do clube por infinitas situações. Primeiro que o clube vai estar num hotel bom, isso já significa também dar condições aos funcionários aqui na rádio de uma hospedagem tranquila. E facilita demais os trabalhos, né? Porque a gente aqui tem uma carga muito intensa de jornada de trabalho. Programa ao meio-dia, do meio-dia a 1. A gente tem boletins esporádicos que gravamos para toda a programação. Das 5 às 7 da noite a gente tem o Balanço Esportivo, que é o nosso carro-chefe. Mais à noite, das 10 às 11, tem o Esportes Banda B também, que a gente entra ao vivo. Então, assim, em todos esses momentos, a gente preza pelo repórter ao vivo. Seja aqui no estúdio, seja no treino, seja antes do jogo, no jogo ou na concentração, que é muito importante. Então, a gente sempre está na concentração do clube. Esporadicamente, a gente tem acesso a algumas entrevistas na concentração. O Atlético Paranaense, ele é um clube bem... restringe muito essa situação de atendimento à imprensa. Mesmo nós estando ali, eu estou há 3 anos de maneira ininterrupta na cobertura do Atlético. Mesmo eu estando ali, quase que 100% da totalidade das viagens junto com eles, eu não tenho, assim, acesso a entrevistas. Tem que ser previamente marcado, passado, né, pelo crivo da diretoria. Mas você estando ali na concentração, você pega muita coisa. É o deslocamento, né, dos jogadores, é um papo ali do Dorival Júnior, que é o técnico, com alguém. Você pega o ambiente, aquilo ali é um ambiente, e dali você também tira notícias e informações. E a gente zela muito por isso aqui na rádio, principalmente nas viagens internacionais, porque a gente nunca sabe, né, que tempo que você vai levar de deslocamento, será que é fácil pegar táxi, será que tem lá um aplicativo para você conseguir pegar um carro e ir até a concentração. Então, assim, a gente tenta se deslocar o menos possível nessas viagens internacionais, até por questão mesmo de segurança. Então, a gente pega o hotel em que o clube está, a gente fica nesse hotel, geralmente, né, a gente adquire já esse pacote, eu, especificamente falando de Atlético Paranaense, junto ao clube, a gente, né, fica hospedado no mesmo hotel, já facilita demais o trabalho, e a questão de segurança também, né, é super importante a gente fazer toda essa logística. E com relação aos equipamentos, né, de transmissão, enfim, eu monto tudo sozinha. A gente viaja, eu viajo completamente sozinha. A gente geralmente aqui tem uma parceria muito forte com a Rádio Transamérica, que também faz todo esse mecanismo de trabalho igual nós. Então, nós somos companheiros, no ar nós somos concorrentes, mas fora do ar nós somos extremamente parceiros e companheiros, é sempre um ajudando o outro. Vamos juntos para o estádio, para ninguém andar sozinho, saímos do estádio também juntos, sempre dividimos cabine por segurança mesmo, ali para os equipamentos estarem todos juntos, quando alguém está na cabine cuida do equipamento do outro. Claro que em praças como Rio de Janeiro, São Paulo, a gente tem técnicos específicos que a Banda B contrata para montar esse equipamento até para facilitar, porque demanda ali pelo menos de 30 a 40 minutos para você montar toda aquela parafernália, testar, enfim, você tem que saber trocar frequência, você tem que saber se o microfone tá bom, volume, etc. Quando você tem
o técnico na cidade é muito mais fácil. Você chega, só pega o microfone e sai falando. Mas, assim, tem muitos locais, como eu já falei, eu viajei muito, né, em Série B, foram 4 anos e meio de cobertura do Paraná, e tem locais que não há esse tipo de profissional para você contratar. Então, você mesmo acaba montando e a gente já tem uma prática bem grande aí nessa situação de montagem de equipamentos, evoluiu muito nos últimos anos, né? Agora o microfone sem fio, não precisa puxar mais cabo. É um Tie-Line, que é o nosso codec que dá som de estúdio. O retorno também é bem potente, pega a longa distância. Então, a gente já tem essa prática aí de montagem de equipamentos. Faz parte do nosso trabalho. Eu já encaro como uma etapa do trabalho do repórter dentro do estádio. Até porque muitas vezes você acaba resolvendo o problema sozinho, mesmo tendo alguém ali, mesmo tendo profissional, né? O técnico que monta para você. Porque você tá ali, trocar uma pilha é super fácil, trocar uma frequência também. Então, às vezes a gente já resolve sozinho, mesmo com ele estando no estádio. Eu já considero bem assim uma etapa de trabalho do repórter. Parabenizar, o pessoal já te parabenizando pelo trabalho, dizendo que você é uma ótima profissional, uma ótima repórter. Alguns torcedores, inclusive, do Atlético, você que é setorista do Furacão. E sei muito bem o que é isso, até porque eu sou proprietário da Rede Primeiro Minuto, que é uma web rádio aqui em Campina Grande. A gente faz a cobertura das principais competições do estado. E 1.001 utilidades. Bombril, 1.001 utilidades. Eu narro, eu monto os equipamentos e por aí vai. Mas faz parte, é mais um aprendizado que a gente tem ao longo da carreira. Você, antes de estar como setorista do Atlético, você passou um bom tempo como setorista do Paraná Clube. São realidades diferentes ou são semelhantes? Bem diferentes. Assim, eu sempre encarei, né? Eu sempre falo, para mim uma viagem de Série C, Série D, cobri alguns jogos também do Operário de Ponta Grossa, também em Série C, Série D, agora o Operário subiu para a Série B. Para mim, eu encaro com a mesma seriedade, tanto uma Série B quanto um jogo que eu estava lá no Japão, do outro lado do mundo, uma final de Copa do Brasil que eu vivi com o Atlético no passado. Mas são realidades bem diferentes, a começar até pela questão da competição mesmo, da estrutura da competição. Uma Série B te leva a lugares completamente diferentes. Eu já passei por vários lugares diferentes, né? Então, assim, a viagem às vezes começa muito antes. É um treino que você vai ter que captar no local. Em si, especificamente, a gente que tem essa doutrina de ficar no mesmo hotel do clube, Série B são hotéis completamente diferentes de Série A, porque são hotéis que a CBF disponibiliza para os clubes. Então, muitas vezes é um hotel bem longe, mais distante, não tem nada perto ali, para você fazer uma refeição, enfim. Então, assim, são realidades bem distintas. O trabalho em si, meu, como jornalista, produtora de conteúdo, é o mesmo. Vou tentar produzir o melhor conteúdo possível e impossível dentro das minhas realidades. Mas, por exemplo, posso dar um exemplo bem delicado ano passado, e se tratando já de cobertura de Atlético Paranaense na Série A, o Atlético foi treinar, jogou contra o CSA em Maceió e um dia antes teve treino. A gente nessa rotina, né? Fomos juntos com o clube no mesmo dia para pegar o treino. E era num CT completamente distante, em que não se tinha sinal de internet, não se tinha um Wi-Fi para você trabalhar. Dificuldade a gente teve para pegar um táxi para voltar para o hotel. E olha que a gente estava se tratando de uma cobertura de dois times de Série A que disputariam um jogo no dia seguinte. Então, assim, muitas vezes a dificuldade você acaba encontrando pela frente, você tem que se virar, né? Daí é fazer o treino o mais rápido possível, tentar encontrar o táxi para voltar para o local em que se tinha sinal para a gente conseguir entrar no ar. Então, são coisas assim que a gente acaba encarando pela frente, mesmo sendo teoricamente uma estrutura de Série A, uma cidade que está recebendo um jogo de Série A, mas acontece. Agora que realmente são realidades distintas, né? Até a questão mesmo de estrutura de estádio, Série B, você acaba convivendo com estádios mais simples, com uma estrutura, né, mais aquém do que a gente imaginava que poderia, né, ser disponível para os clubes. Aí Série A já são mais as arenas de Copa do Mundo que você acaba se deslocando, é um Maracanã, Beira-Rio, Arena do Grêmio, Palmeiras, né, o próprio Morumbi que não entrou na Copa do Mundo, mas é um estádio excelente para trabalhar.
Então, assim, são realidades distintas, mas muitas vezes você também é pego de surpresa. Existe uma diferença grande de você trabalhar num jogo onde você está sozinha, reportando, e o narrador do estúdio, e outra, você com a equipe completa no estádio? Olha, a diferença é muito pouca, eu posso dizer, mas é muito questão de costume, né? Porque a gente já tem essa tradição aqui na rádio de o narrador não participar das viagens, justamente por todas as questões que eu já falei. Às vezes pega um pouquinho delay, né? Aqui, em especial no Campeonato Paranaense, a gente é um campeonato bem específico porque foi uma empresa de streaming que acabou contratando, né? E acabou assinando contrato com os clubes para transmissão. Então, assim, quando se trata de streaming, aí o bicho pega no delay. Porque às vezes o narrador aqui no estúdio, ele tá 40, 50 segundos atrás de você. E quando ele te aciona, você tem que lembrar de um lance que já foi há quase um prestando atenção no que está na tua frente, né? Porque o jogo está rolando. E esse ano aconteceu algo bem nesse sentido em Cianorte. O Atlético perdeu por 3-1 para o Cianorte, estava ganhando de 1-0, sofreu 1-1. Quando eu fui relatar o 1-1, o gol, quando o narrador me chamou para eu relatar o gol, saiu o segundo gol. E então eu estava relatando o primeiro gol e prestando atenção no segundo gol que estava acontecendo. Então, às vezes, você tem que dar essa prestada de atenção um pouco mais rigorosa. Às vezes embaralha um pouco a cabeça. Um cartão amarelo que você tem que lembrar como que foi o lance para relatar para o narrador. E o narrador sabe que ele está muito atrás de você. Ele tem essa consciência, até por isso em jogos assim a gente evita usar o som ambiente, porque daí é muito adiantado. Mas só essa do Campeonato Paranaense. O Campeonato Brasileiro em si, né? A transmissão normal que a gente está acostumado, daí já é um delay bem... mais tranquilo, de 10 a 15 segundos, quase não dá muita diferença, mas tem que estar atento sempre, né? Para poder... E você sempre pensar que o repórter ele está adiantado, mas ele tem que estar no ritmo do narrador. Então, eu estou lá trabalhando no ritmo do narrador. O meu ritmo não existe. É o ritmo do narrador que eu tenho que encaixar ali para ir trazendo as informações. Estamos conversando com Monique Vilela, repórter da Rádio Banda B e da Rede CNT. E vamos falar um pouquinho de TV, como você concilia rádio, TV e as outras plataformas com as quais a Banda B trabalha. Então, a gente tem uma parceria muito forte com a Rede CNT, o Osmar Antônio, que é o apresentador, né, e o nosso coordenador lá de esportes, ele foi repórter e setorista aqui na rádio até o final do ano passado, foram mais de 20 anos, né? Ele passou por Paraná, Atlético e Coritiba. E no final do ano ele optou por mudar de função aqui na rádio, agora ele é nosso apresentador e apresenta por lá. Então, assim, o Osmar Antônio, por se tratar já de saber como é a nossa realidade de setorismo, de viagens e de loucura, né, de viagens e de rotina, ele já sabe como encaixar a gente no cenário da TV junto com o da rádio. Então, assim, eu basicamente, né, nos 2 programas que a gente tem lá, o diário e o de domingo, eu faço uma cobertura do Atlético. Claro que eu não deixo de fazer coberturas de outras situações também, caso eu tenha a possibilidade. Mas o meu carro-chefe na TV é fazer essa cobertura do Atlético. Então, assim, vou dar um exemplo. Estou num jogo em Salvador, terminou o jogo, eu preciso mandar para cá um VT. Então, eles têm as imagens, né? Eles captam as imagens e eu escrevo um off ao final da partida e encaminho esse off. Gravo uma passagem. A gente sempre conta com a ajuda dos companheiros, principalmente da Rádio Transamérica, um ajudando o outro, vai lá, grava. Agora, nesse formato, né, de celular que a gente sabe que tem a qualidade em 4K. Esse celular que eu tô falando com vocês é a minha vida. Eu faço tudo com ele. Eu tenho um adaptador, né, um microfone para pegar o som de qualidade e eu conecto o microfone a esse celular e gravo em 4K as minhas passagens, meu off, enfim, tudo que eu preciso. E a entrevista coletiva também. Eu faço a entrevista coletiva do treinador ao final da partida, jogador, todo mundo que conversa com a gente, e também gravo nesse mesmo celular em imagem 4K para encaminhar para a televisão essa entrevista coletiva. Então,
Isso aqui move a minha vida em todos os sentidos. Lá na TV também, esporadicamente, eu faço apresentações dos programas, principalmente até ano passado, quando o Osmar... Opa, caiu aqui. Quando o Osmar, ele Pode pegar. quando o Osmar, ele ainda viajava, então a gente faz, um cobria o outro, né? Quando um viajava, outro apresentava e vice-versa. Agora que o Osmar, ele tá com um período mais de tranquilidade no que diz respeito a viagens, eu acabo fazendo apenas a reportagem, participações nos programas quando necessário, programa de domingo também, e assim vai, né? É um adaptado ao outro, né? A TV sabe que eu não tenho tanta disponibilidade, né? Como a gente vê outros formatos de trabalho de TVs, e a rádio sabe também que eu uso um tempinho ali para poder atender a TV, e assim a gente vai seguindo essa rotina. E aí, uma outra situação que a gente tem aqui na rádio, e eu posso dizer que eu faço parte disso, e eu sou muito, muito feliz de fazer isso, que a Banda B, ela foi a pioneira nessa conversão de mídias no Brasil, né? Foi a primeira rádio a adotar essa política de vídeos, fotos, e o repórter hoje meramente não abre o microfone e fala. O repórter aqui da Banda B, ele é muito mais que isso, ele é midiático. A gente, no treino, por exemplo, eu não vou pura e simplesmente para captar uma sonora para usar no programa aqui das 5 da tarde. Eu faço vídeo, eu faço foto, eu faço todo o relato no nosso Twitter, eu atualizo o portal da rádio com matérias, né? Escrevo, claro que a gente tem o suporte aqui dos nossos produtores e repórteres do portal, mas assim, a gente faz de tudo e tem que se virar nos 30 mesmo. Em 15 minutos ali que a gente tem de captação de imagens no Atlético, por exemplo, eu faço tudo isso ao mesmo tempo. Eu atualizo, um stories no Instagram, eu posto foto no Twitter, eu posto vídeo no Facebook, no Twitter também, no Instagram também, além de toda a outra parte da rádio, né? De captação de informação. Você tem que prestar atenção ali no treino para ver quem está treinando, quem não está, quem não subiu, quem ficou no DM. E eu sou muito, muito feliz de fazer parte disso, porque lá em 2015, de 2015 para 2016, que a Banda B adotou essa política da conversão de mídias. E num sucesso aí muito, muito legal, que a gente vê agora todo mundo fazendo isso, né? Rádio hoje não é só rádio. Rádio é a informação em tempo real, conciliando tudo que a gente tem dentro da internet, né? Que a internet, ela é uma arma poderosa que a gente tem em mãos para disseminar a informação da maneira mais rápida possível, e em conjunto com a rádio a gente faz isso, e eu fico muito feliz de fazer parte aí desse mecanismo da Banda B. A gente tem um portal muito forte aqui, é o mais acessado de Curitiba, é o segundo mais acessado do estado do Paraná. A gente tem um Facebook muito forte também. Nada para aqui. Nesse momento, até vocês estão vendo aqui, não tem movimento, porque as pessoas estão em home office. Aqui do meu lado tem a Daniela, que apresentou comigo o jornal até agora. Eu estou também fazendo parte do jornalismo nesse momento de pandemia. Só que assim, em casa tem gente atualizando o portal, então não para, a notícia não para, e eu fico muito feliz. Eu confesso que eu sou fã do Hard News, assim, eu sou bem fã do Hard News, eu sou viciada em Hard News. Para mim, a construção da notícia em tempo real, conseguir dar a informação antes que todo mundo, para mim, é espetacular. E para muitos que diziam há alguns anos que o rádio ia acabar, não. O rádio, ele incorporou outras mídias, essa conversão de mídias foi importante para o crescimento do rádio, e parabéns para a Banda B por ser a pioneira nesse sentido, e tende a evoluir cada vez mais. E com essas redes sociais, hoje acompanho vocês, e vocês trazem, por exemplo, transmissão de jogo em várias plataformas. Então, quem está no Facebook, quem está no YouTube, quem está no rádio mesmo, no site da Banda B, enfim, tem várias formas de acompanhar as partidas de futebol. E isso é muito importante, e a evolução gradativa do rádio. Exatamente. A gente fala que o rádio hoje ele não é pura e simplesmente um dial, né? Que antigamente, para você ouvir o rádio, você tinha que ter o aparelhinho, e a gente aqui, que é o AM550, sintonizar nesse aparelho. Agora não. Agora você consegue aqui num celular acessar, né, o aplicativo da rádio, é um Facebook, é um YouTube que tem a transmissão, o próprio Instagram, a gente também abre a transmissão do jogo por ali. A gente tem que pensar que a gente tem que disponibilizar para o ouvinte, né, e para o nosso telespectador também, porque a gente vive de vídeo aqui também, todas as maneiras possíveis para ele chegar ao jogo, para ele acessar o áudio da rádio que está acontecendo na rádio.
Então, assim, de alguma maneira, e às vezes a maneira que ele mais se adapta, ele vai escolher. Às vezes é a pessoa que está em casa, ali no computador, né, no desktop, é um tablet que a pessoa tem, é um celular, o próprio radinho de pilha eu tenho e eu escuto em casa, eu escuto muito, a gente gosta de ficar ouvindo, como é que tá o som da rádio hoje? Será que tá tudo certo lá no transmissor? A gente ainda tem, né, esse radinho de pilha, mas muita gente não tem o costume. Aí no carro, a gente sabe que as pessoas também têm, né, o rádio ainda no carro, mas também já tem, e os carros agora, eles estão vindo todos equipados justamente para você acoplar a internet ao carro e pela internet você escutar o rádio. Então, assim, a gente tem que disponibilizar, e é isso que a gente faz para o ouvinte aqui na rádio, todas as plataformas possíveis para ele chegar à informação, né? E o portal aqui é o nosso carro-chefe para poder disseminar tudo isso e todas as redes sociais aí que a gente vê, né, a rádio sustentando. Você já está na profissão há alguns anos. Que recado você dá para quem está começando, para quem está procurando novas oportunidades, os jornalistas, os radialistas? Olha, gente, persistência acima de tudo. Se você tem um objetivo dentro da profissão, meu objetivo era, felizmente, eu cheguei nele, que era trabalhar com jornalismo esportivo, trabalhar em rádio, trabalhar em TV, com a construção da notícia, com o Rádio News, você tem que persistir. E, acima de tudo, você tem que ter paciência, porque a gente não constrói de um dia para o outro toda essa estrutura de trabalho, de você chegar, né, nessa situação de trabalhar diretamente com o futebol. Então, tem que ter paciência, tem que ter persistência e, acima de tudo, porque eu vejo muita gente desistindo por causa disso. Gente, jornalista não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Hoje mesmo eu nem lembrava que era feriado, eu vim para a rádio na minha formatação normal, até pensei em comprar uma marmita para o almoço, estava fechado o restaurante, tive que adaptar meu almoço. Então, assim, gente, não tem horário. É um exemplo que eu estou dando sempre agora que me perguntam. No dia em que o Thiago Nunes deixou o Atlético no finalzinho do ano passado, eu comecei a trabalhar às 5h50 da manhã, que foi quando meu celular tocou, e eu parei de trabalhar. Eu trabalhei o dia inteiro em cima da construção da notícia. 2h do dia seguinte é que eu fui dar por encerrado o ciclo da saída de Thiago Nunes no Atlético Paranaense. E nós que lidamos diretamente com o clube, acima de tudo, você também não tem horário. Você está em casa, a notícia chega para você, no seu espírito de jornalista e no seu instinto de produtora, de produção de conteúdo, você não vai deixar a notícia passar. Você não vai continuar dormindo, você não vai continuar almoçando, jantando o seu prato de comida ali, você não vai continuar assistindo a sua série. Você vai dar a notícia. Eu vou ligar o computador para escrever a notícia, eu vou postar no Twitter, eu vou fazer um vídeo para o Facebook. Então, é o nosso instinto. E, acima de tudo, quem quer trabalhar com isso tem que entender que você abre mão de muita coisa, mas por um outro ideal. E eu sempre falo que ser jornalista, ser comunicador, trabalhar com rádio, enfim, qualquer veículo de comunicação, é muito mais do que uma profissão. É um ideal de vida. Você tem um ideal de, em momento algum, desligar da sua profissão e usar da sua profissão para abastecer outras pessoas com informação. E a gente que vive esse momento de pandemia, eu fiz questão de querer ajudar aqui na rádio e de me fortalecer nesse momento, na condição de jornalista, de ser uma profissional que quer ajudar ao próximo através da profissão. E nesse momento que a gente vive de coronavírus, ter aqui o microfone, o site, enfim, tudo que a gente tem para poder orientar e passar a orientação para a população, eu acho de extrema importância. E eu acho que todo jornalista tem não só essa missão, mas essa obrigação nesse momento. Se você trabalha com economia, eu que trabalho com esporte, que não importa. Todos nós somos jornalistas e nós temos aqui que ajudar o próximo, né? Fazer o nosso papel de cidadão. Uma mera notícia aqui que às vezes a gente dá uma orientação de utilização de máscara, de álcool em gel, é de extrema importância para quem está em casa e para quem está buscando a informação nesse momento. Então, eu acho que você é jornalista, você que quer trabalhar com jornalismo, acima de tudo é saber que a nossa profissão, ela é um serviço social, sim. É uma prestação de serviço, seja lá qual for a área que você trabalha. Eu, com futebol, eu estou prestando um serviço. Porque muitas vezes a pessoa ela não conseguiu ir ao jogo, ela não tem acesso a um pay-per-view, e aqui na rádio ela vai ter informação 24 horas por dia. E como você concilia essa sua rotina de trabalho, de jornalista, com a sua vida cotidiana, com a sua vida pessoal?
Como é que funciona tudo isso? Então, já é algo meio mecânico, né? Eu ainda não sou mãe, não tenho filhos, não sei como é que vai ser quando isso acontecer, será um outro estágio da minha vida, mas o meu marido também trabalha aqui na rádio, trabalha com esporte, ele é o coordenador de esportes. Eu entrei antes que ele aqui na rádio, né? E por coincidências da vida, nós já éramos namorados na ocasião. Eu entrei antes que ele na rádio e logo na sequência ele entrou e foi construindo a carreira dele aqui. Hoje ele é o nosso coordenador e eu sou a setorista. Então, assim, a gente tem já rotinas um pouco semelhantes, né? Se eu tô no jogo, lá em Montevidéu, 9h30 da noite, ele vai estar aqui na rádio trabalhando, né? Não vou estar aqui, vou estar viajando, mas ele vai estar aqui trabalhando. Então, assim, a gente tem rotinas um pouco parecidas. Claro que ele tem mais serviços administrativos, muitas vezes, em períodos que eu não tô, às vezes, não é um dia de viagem, por exemplo, eu consigo ficar um pouquinho mais em casa, não tem treino, por exemplo, e ele já vem fazer as funções administrativas dele. Ou às vezes eu tenho treino, né? Porque a gente não para. A gente fala em viagem, mas é o treino, é o jogo aqui, é a viagem. Então tem várias rotinas dentro da minha rotina. Então é bem corrido. Muitas vezes eu vou de manhã para o treino, por exemplo, volto para o almoço aqui para fazer, né, participar do programa, às vezes faço no próprio CT, vou para casa. Faço meu almoço, eu sou praticante de exercícios físicos, gosto muito de correr todo dia, sempre dou um tempinho, mesmo que seja em horário alternativo, a gente vai para a corrida, e aí volta aqui de tarde para a rádio. Mas às vezes é o telefone que toca, né? No meio do caminho, tem alguma notícia. Aí a rotina de viagem, arruma a mala, dia seguinte, às vezes aquele voo madrugueiro de 4, 5 da manhã, e às vezes você trabalha o dia inteiro, às vezes algumas vezes você acaba indo no dia do jogo para a cidade, são raras essas situações, às vezes é questão de disponibilidade de voo mesmo, então você fica o dia inteiro acordado, tem o jogo à noite, então assim, e a gente acaba conciliando, né, com a nossa carreira. Eu tenho 2 trabalhos, mas um encaixa no outro, acho que só por isso que eu consigo ter dois locais de trabalho, né, porque a TV encaixa na rádio e vice-versa. Mas é uma corrida, é uma vida corrida. Mas eu não reclamo, pelo contrário, eu sempre quis isso para minha vida, sou completamente realizada profissionalmente e esperamos aí que em breve a gente possa voltar a essa rotina maluca de viagens, de jogos, né, para trazer o futebol, claro, quando isso for possível no nosso país. Concordo plenamente. Que retorne com segurança, principalmente. A gente tem que pensar na nossa saúde, na saúde dos atletas e dirigentes, e nós que trabalhamos no meio esportivo como um todo, e depois os jogos em si. Nós temos dois paraibanos atuando no Atlético, você convive diariamente com eles, o goleiro Santos, que é natural aqui de Cabaceiras, e o Márcio Azevedo, natural de Guarabira, no Brejo do Estado. Como é a sua convivência com ambos? Espetacular. São jogadores com personalidades completamente distintas, né? O Santos, ele é um querido, ele é uma pessoa extremamente centrada e focada no trabalho, e eu consegui acompanhar essa evolução do Santos, né? Que era um goleiro das categorias de base do Atlético, surgiu em 2009, naquela final da Copa São Paulo, e ele ficou por anos no banco do Everton. E a gente sempre fala que goleiro é complicado, né? Porque geralmente o goleiro fica muito tempo na reserva de alguém, né? Imagina quem foi reserva de Rogério Ceni, que foi reserva de Zete, de Marcos. Então, assim, e o Santos foi esse reserva aqui do Everton por muitos anos. E ele teve a paciência e o equilíbrio necessários para construir o Ademar Santos, que é hoje goleiro de seleção brasileira. Eu vi toda a evolução dele. Em 2018, ele ia disputar o Campeonato Paranaense com o time de aspirantes. O Atlético, ele joga o aspirantes com aquela equipe de um pouquinho diferente, o Sub-23, o Santos estava nesse grupo. Nem estava na equipe principal com o então técnico Fernando Diniz. E diante até de uma saída momentânea do Rodolfo, que rescindiu o contrato na ocasião, o Santos conseguiu pular pelo menos para o grupo aí, né, do Fernando Diniz na ocasião. E aos pouquinhos ele foi construindo a titularidade dele. Não só uma titularidade, mas um processo de construção de um goleiro que tem uma saída de bola muito boa. A gente fala muitas vezes, né, dos defeitos de Fernando Diniz, da maneira com a qual ele trabalha com jogadores. Aqui ele teve uma passagem bem, bem trágica, diferente, né? Agora ele se estabilizou no São Paulo, mas aqui teve vários problemas de comportamento, enfim.
Mas o Fernando Diniz, ele construiu o Santos, que é o Santos de hoje. Ele trabalhou insistentemente, intensamente com esse goleiro na saída de bola para transformar o que é o Santos no dia de hoje. Debaixo da trave, o Santos ele sempre foi bem eficiente, mas realmente essa construção na totalidade do goleiro teve uma parcela muito grande do Fernando Diniz. O Diniz ele ficou de janeiro a junho de 2018 no Atlético. Ele trabalhou intensamente com o Santos nesse sentido. E aí veio o Thiago Nunes e todo mundo já sabe a história, né? De campeão da Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil. E o Santos, ele é uma pessoa espetacular, agregadora, não sei se vocês acompanham aí, mas ele tem um projeto social muito legal por aqui. Toda semana ele sai, não sei como é que está agora, até por causa da pandemia, mas toda semana ele vai em algum ponto aqui do centro da cidade entregar refeições, alimento, cobertores para as pessoas de rua, né, para as pessoas carentes. Ele com a família dele tem esse projeto, o Nicão também participa desse projeto. Então ele é assim agregador, ele é um companheiro espetacular para quem convive com ele. Ele é uma pessoa assim que trata todo mundo da melhor maneira possível. Nós que estamos ali no dia a dia, a gente acaba, né, sendo uma pessoa que os jogadores, enfim, comissão técnica, acabam convivendo também. E eu tenho uma convivência muito boa com o Santos. Ele é realmente uma pessoa espetacular. Pode perder de 7-0, como pode ganhar de 5-0. Ele vai parar no final do jogo para falar com você, se você abordá-lo. Ele vai falar com a maior tranquilidade, serenidade possível. Ele é uma pessoa educadíssima, agregador demais. Então, ele é realmente um jogador especial aí para o Atlético. Agora ele está num processo de reabilitação, né? Acabou sofrendo uma lesão, mas já está aí na reta final de recuperação. E o outro paraibano, que é o Márcio Azevedo, já é bem o oposto, né? Muitas vezes é o explosivo no jogo, é o atleta que às vezes acaba ali brigando no banco de reservas com o quarto árbitro, enfim, mas também é uma pessoa espetacular, de convivência muito bacana, extremamente amigo e solidário também das pessoas de elenco. Ele é um jogador que está na sua segunda passagem no Atlético, né? E também está construindo aí a sua trajetória de campeão, foi titular em vários momentos, depois que saiu o Renan Lodge principalmente, pegou essa missão dificílima, que é substituir o Lodge na esquerda, a gente sabe como é, né? Então é muito interessante justamente essa presença do Márcio Azevedo, porque ele sabe da grande responsabilidade que ele pegou de voltar a assumir a lateral esquerda. Ele tem essa noção, até hoje todo mundo fala que saudades do Lodge, e o Márcio Azevedo está ali naquela função dele, e foi campeão, né, da Copa do Brasil. Agora tem o Adriano também, né, que dividiu com ele um pouquinho ali alguns momentos na lateral esquerda. O Adriano agora voltou a jogar na direita. Também é um jogador bem especial aí para esse elenco do Atlético. Onde nosso tempo está se estourando. Agradeço demais a você. A participação da galera. Eu só não estou conseguindo enxergar o que a galera escreve, porque eu não enxergo mesmo, tá? Mas eu vi que o Ângelo escreveu alguma coisa ali, depois eu vou ler. Desculpa, tá? Eu não enxergo. Tem alguns comentários aqui, passa só o nome do pessoal, a Carol, o Fábio, o Ângelo, deixa eu ver aqui mais quem, o Ângelo assíduo nos comentários, Ana Júlia, o Veriato. Beijo para Ana Júlia. Forte abraço a todos, e Monique vai ver depois a live. Para quem não pôde acompanhar, a live vai ficar salva no nosso perfil, nos stories, e quem quiser acompanhar a live. E essa live ela vai ser colocada no nosso canal do YouTube também. É só pesquisar lá, Rede Primeiro Minuto, para quem quiser acompanhar o bate-papo com a Monique Vilela. Monique, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite para a gente bater papo hoje. Quando eu mandei o convite para você pelo Instagram, você imediatamente aceitou. E eu não tinha lembrado que hoje era feriado, que hoje era dia do trabalhador e era feriado. Depois eu digo, eita caramba, dia 1º, eu digo, não, hoje é feriado, mas tem a pandemia, eu acho que Monique vai estar disponível. Ela não disse que não estaria, então vai dar tudo certo. Obrigadão mesmo, viu? Imagina, eu que agradeço poder bater um papo aqui direto de Curitiba, né, para mostrar e falar um pouco desse nosso trabalho.
E aquilo que eu falei agora há pouco, gente, é um momento de pausa no futebol, a gente continua trabalhando em cima, né? Hoje mesmo a gente teve notícias de volta aos treinos, enfim. Mas acima de tudo, gente, você é jornalista, você que está acompanhando, e não só os jornalistas, acho que todos nós que somos, né, seres humanos nesse momento, eu acho que acima de tudo, se você puder ajudar o próximo, ajude ao próximo do jeito que puder. Sabe, o pouco que você ajuda já contribui nesse momento que a gente vive delicado em tantas profissões, em tantas situações, tantas pessoas passando às vezes necessidade, e o pouco às vezes que você tem para doar, às vezes é muito para quem está do lado de lá. E eu, na minha missão de jornalista, eu penso muito isso. Eu estou todo dia aqui na rádio, sempre tentando doar um pouquinho, através da comunicação, de informação, de prestação de serviço para quem precisa. Porque é um momento que nós temos que nos unir e esperamos que passe, né, o quanto antes. Vai passar. Para quem quiser nos acompanhar, quem tiver curiosidade, nosso canal no YouTube, Rede Primeiro Minuto, nosso perfil, tudo Rede Primeiro Minuto, para ficar mais fácil. YouTube, Facebook e Instagram. E o meu Facebook, meu Instagram particular, Luiz Carlos Narrador. É só pesquisar lá e acompanhar nosso trabalho. Beijo para você, bom final de semana, bom descanso. Descansa não, porque você ainda tem mais algumas horas de trabalho ao longo do final de semana. Sucesso para ti ao longo da temporada quando retornar, para a sua família. Deus abençoe vocês e que tenhamos o término dessa pandemia o quanto antes e o retorno às atividades normais, tanto no futebol quanto em outras. Abraço para ti e obrigado mesmo. Valeu, um beijo, um abraço e que Deus abençoe todo mundo. Valeu. Falamos com Monique Vilela, a repórter da rádio Banda B de Curitiba e da rede CNT também de Curitiba. Agradecer a todos que acompanharam a live, muito importante. A Monique falou um pouco da história dela, falou de futebol, de esporte, de pandemia, e foi muito importante essa conversa, esse bate-papo, a última da semana, e que na próxima segunda-feira retornaremos com certeza. Agradecer aqui a audiência do Viriato, da Dana Cita, o Fábio, também o Hermínio Baggio, a nossa diretora Kelly Romano, enfim, a todos vocês, brigadão pela audiência, pela sintonia. Realmente, a Monique tem um trabalho importante na Rádio Banda B, acompanho sempre que possível as transmissões da rádio, não só da Banda B, mas de outras rádios do Brasil. Parabéns pelo trabalho. Deus abençoe a todos. Parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil e que nós tenhamos uma melhora nas condições de trabalho para os brasileiros. Meu pai e minha mãe, Cícero Roque, acompanhando, minha esposa Kelly Romano, diretora, Paulo e Dorinha, meu irmão Ricardo lá em Santiago do Cacém, em Portugal, Rogério, pessoal de Itaporanga. Deus abençoe a todos e até segunda-feira, às 9 da noite, com mais uma live do Primeira Bola Entrevista.